Olá, sétimo ano, estamos iniciando mais uma videoaula de filosofia e esta é a nossa última videoaula antes da prova bimestral. Então eu vou aproveitar essa videoaula para fazer uma grande revisão, e dizer para vocês o que vocês precisam saber para fazer uma boa prova. Vamos lá? Então, o tema central que nós trabalhamos nesse bimestre é descobrir o que sabemos. Nós fizemos uma investigação filosófica sobre a verdade e a mentira. Começamos aprendendo sobre uma pergunta filosófica fundamental: o que é a verdade? Aprendemos com Platão que para que uma sentença seja considerada verdadeira ou falsa, ela deve corresponder com a realidade. O exemplo que Platão nos dá lá é na sentença: Sócrates está sentado. Essa sentença ela pode ser verdadeira se nós verificarmos se na realidade Sócrates está realmente sentado. Por outro lado, a sentença Sócrates voa será necessariamente falsa, uma vez que nenhum ser humano tem a capacidade de voar por si mesmo, Nós conhecemos também o conceito de ponto de vista, que é a opinião que cada um tem de determinado fato. Pontos de vistas diferentes ou até mesmo contraditórios não significa que um seja verdade e o outro mentira, mas que são simplesmente pontos de vista. Isso é muito importante para a filosofia. Por quê? Porque algumas pessoas têm a mania de achar que o seu ponto de vista é uma verdade absoluta. E a filosofia nos mostra que não é bem assim. São apenas pontos de vista. Eu tenho o meu, você tem o seu. Podem ser diferentes, contraditórios, o que não significa que um seja verdade e o outro seja mentira. Pode ser dois pontos de vista diferentes e os dois serem verdade, ou ainda os dois sejam mentiras. O exemplo que o livro traz para nós sobre isso é o caso do urubu, que algumas pessoas podem vê-lo como uma ave suja, fedida, sem beleza, Outros podem vê-lo como uma ave de extrema importância na natureza, justamente por comer outros animais mortos, fazendo assim uma limpeza na natureza. Percebemos também que desde criança nós temos uma tendência natural de querer conhecer as coisas. Por isso nós fazemos perguntas. Desde que nós aprendemos a falar, nós aprendemos também a fazer perguntas. É a nossa curiosidade natural de tentar entender a realidade que nos cerca. E é essa curiosidade natural que nos conduz ao conhecimento. Por isso ela é positiva. Nós vimos ainda que existem vários caminhos para a busca do conhecimento. E na história do pensamento humano, nós já utilizamos 3 caminhos. O primeiro deles foi a mitologia. Os povos antigos, eles criavam mitos e lendas para poder explicar a realidade que, em geral, as pessoas não eram capazes de conhecer. Mas com o tempo veio o pensamento filosófico. O pensamento filosófico, ele tenta explicar de forma racional e lógica esta mesma realidade. Não mais com mitos, mas agora utilizando a razão e a lógica. Com o avanço do conhecimento humano, surgiu o terceiro caminho, que é a ciência. Sobretudo as ciências modernas, que trabalham a partir da observação, do experimento, da pesquisa, e para assim contribuir com as grandes descobertas da humanidade. Nós descobrimos também o que é necessário para que uma pessoa seja considerada sábia. Ela deve, em primeiro lugar, buscar conhecer e compreender o mundo ao seu redor. Lembram lá da história de Pitágoras, que ele dizia que não era um sábio, mas um amigo da sabedoria, ou um amante da sabedoria, ou seja, um filósofos. Ele quer dizer que para ser sábio é necessário querer conhecer, buscar o conhecimento, ter amor pelo conhecimento. Além disso, para que uma pessoa seja considerada sábia, é necessário que ela seja dotada de simplicidade,
autocontrole, independência, coragem, disposição para o bem e etc. Por fim, é importante saber que a filosofia serve exatamente para nos ajudar a evitar enganos e nos conduzir ao conhecimento verdadeiro. O filósofo é aquele que investiga o que somos capazes de saber e de como evitar enganos. Alguns filósofos defendiam que para evitar os enganos devemos nos basear sempre na razão humana, que esses filósofos são chamados de racionalistas. Um exemplo de racionalista é René Descartes, que nós já estudamos. Outros filósofos defendiam que para que algo seja considerado verdadeiro, é necessário passar pelo crivo da experiência sensível. Ou seja, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso experimentar, né, algo para que aquilo seja considerado verdadeiro. Estes filósofos são chamados de empiristas. Um exemplo de filósofo empirista é John Locke, que nós também já estudamos. Se não estudamos, vamos estudar com certeza ou na filosofia ou na história. Ou seja, uns pedem para raciocinar, ou seja, para refletir com base na razão. Outros nos pedem para experimentar, para fazer experiências. Há ainda aqueles filósofos que defendem as duas ideias, afirmando que elas se complementam na busca do conhecimento. Lembram lá da ideia de pontos de vista? Então, e assim nós concluímos o nosso bimestre. Eu não vou passar atividades do livro, mas vou liberar uma trilha para vocês hoje. Façam essa trilha com bastante atenção. Na próxima semana já é a nossa prova bimestral de filosofia. Junto com a prova, eu vou mandar para vocês também aquela atividade que todo bimestre eu mando, né, com uma pesquisa lá sobre algum filósofo. Façam com cuidado, façam com atenção. A prova vai valer 10 pontos, essa pesquisa vai valer 5 pontos. Os outros 5 pontos serão distribuídos entre as atividades que nós fizemos e a trilha que vocês vão fazer hoje. Bons estudos!